Esse programa é livre para todas as idades. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Viva Bem. Hoje está quase terminando o carnaval, mas calma, que ainda tem festa e tem muita comemoração. E por isso a gente preparou um programa recheado de informação para você que está se cuidando durante esse carnaval e também para você que não cuidou nada esses últimos dias, mas hoje ainda dá tempo de dar uma segurada e cuidar de hidratação, cuidar de saúde íntima e muito mais. Então, fica com a gente que o programa está recheado de informação. Lembra também que nós estamos ao vivo através do Instagram, do YouTube, do Canal 10 e por onde você quiser, por onde for mais fácil, você consegue nos acompanhar e aproveitar muito esse material de saúde que a gente está trazendo todos os dias para você durante esse carnaval. Mas vamos começar a falar sobre saúde e a gente vai falar sobre saúde íntima, porque durante o carnaval é comum passar um longo período de tempo com a mesma roupa, com short, com calcinha, né? E isso pode ser prejudicial para a saúde íntima da mulher. A Ticiara Macedo, que é nossa repórter lá de Apudi, vai trazer mais informações sobre esse tema. Bloquinhos, viagens e uma rotina totalmente diferente. O carnaval é um momento de alegria e diversão, mas é importante também ficar de olho na saúde. Para as mulheres, o alerta é para os cuidados com a saúde íntima, principalmente na hora de usar o banheiro coletivo e geralmente químico. Nesse período do carnaval, a gente sabe que há a utilização de banheiro químico, nas ruas e ter que ter esse cuidado para não ter um contato direto com os vasos. Durante o carnaval, é comum passar um longo período com a mesma roupa, tomando sol, chuva. No entanto, a umidade prolongada na área íntima pode causar infecção urinária, candidíase e outros problemas que alteram a flora íntima genital. Nesse período do carnaval é interessante não usar roupas muito apertadas porque elas fazem transpirar muito e ajudam na proliferação de fungos e bactérias. E é interessante também não ter o compartilhamento de peças íntimas. Cada uma tem sua flora bacteriana e é interessante que seja usado só por você. Além disso, outro cuidado deve ser quanto à prevenção de doenças e infecções sexualmente transmissíveis. Sabe que no carnaval é um momento de aproveitar, de se divertir e o sexo ele tem que ser protegido, Tanto o preservativo masculino quanto o feminino, a gente deve fazer o uso para evitar as doenças sexualmente transmissíveis e as gravidezes indesejadas. O carnaval é uma época de alegria, de conhecer novas pessoas e viver muitas experiências, mas a prevenção e o autocuidado devem ser levados a sério em qualquer época do ano. Exatamente, então tem esse cuidado aí que hoje ainda é dia de festa, hoje ainda é dia de arrastão, tem esse cuidado com a sua roupa íntima, de trocar, de fazer tudo direitinho para você não voltar a trabalhar e a estudar com alguma doença ou algum problema. Mas se você também já está sentindo algum dos sintomas, procura ginecologista para cuidar logo, tá bom? E para quem quer aproveitar o carnaval também, é importante a gente falar de segurança, até porque carnaval é sinônimo de festa, alegria e diversão. Mas para garantir que a folia seja só de bons momentos, é fundamental ficar atento à segurança. E hoje a gente vai conversar sobre as principais dicas para curtir o carnaval com tranquilidade e sem imprevistos com a Vanderlânia. Carnaval chegando e estar em segurança durante a folia é importante. Agora você vai ter dicas de primeira mão com o subtenente Almeida para falar como você deve aí evitar pequenos furtos ou evitar também entrar naquelas certas confusões que já acontecem aí durante as festas. Sub, conta pra gente, o que é que as pessoas devem fazer para evitar aí essas confusões, entrar em conflitos? Carnaval é referência de alegria e brincadeira. Então, temos algumas dicas básicas aqui, para evitar, dicas essenciais para aproveitar bem a festa, que nós teremos aí nesse percurso. Evitar discussões. Se alguém tentar provocar, ignore, afaste-se. Não revide a provocações. É importante que as pessoas se atenham e não revidem a provocações. Maneirar no consumo do álcool, escolher bons lugares, ou lugares que não tenham
um ambiente muito fechado, né? Deixa eu ver aqui, respeito o espaço do outro, o carnaval é festa, né? Cheia, então empurrões podem acontecerem. Evitar multidões densas, acabei de falar, né? Isso provoca aquele tumulto. Então, ande com amigos de confiança, né? Se perceber uma briga, saia de perto. Então, tudo isso são as dicas que nós informamos aos baraunenses para ter uma festa mais brilhante e agradável no final. Temos também, referente ao roubo, né? Levem apenas o essencial, levem pouco dinheiro, documentos é importante, né? Se possível, cópias, não é isso? Vamos lá, também use pochetes de forma discreta para que você possa levar esse pequeno volume. Cuidado com o celular, né? Evitar de usar em meio à multidão. Então, tudo isso acarreta alguns danos aos seus pertences. E atenção em multidões. Furto costuma acontecer em aglomerações. Então, é importante que vocês também busquem estar próximo dos policiais que ali estão para garantir a sua segurança. E no caso aí de não estar próximo, né, tem que buscar ajuda imediatamente caso aconteça algum sinistro. Sim, casos abordagens de pessoas estranhas, né, é importante que você esteja próximo a uma guarnição de polícia militar, porque nós estamos aí para servir e proteger. Muito obrigada, Sub. Então tá aí dicas importantes para você de casa curtir o carnaval com mais alegria e segurança. Exatamente, então você que ainda vai aproveitar essa terça-feira na folia, é importante ter esse cuidado aí redobrado com segurança. A gente vai para o nosso primeiro intervalo, não sai daí que a gente volta já para falar um pouquinho sobre a saúde da visão para quem está curtindo muito e se expondo ao sol. Como eu tinha prometido, a gente vai conferir uma entrevista que aconteceu com a doutora Camila Amorim, oftalmologista, e quem fez foi a Erika Milena, nossa repórter, que também estava aqui na frente do programa Viva Bem. E a gente vai conferir a entrevista que fala sobre os cuidados com a visão durante o verão. Então, quem vai para a praia ou também quem está aproveitando o arrastão, aquele bloquinho que é diurno, que é com o sol bem forte, precisa estar atento a esses cuidados. Vamos conferir. Bom dia, Camila, seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, Érica. É um prazer estar novamente no Viva Bem e falando sobre um tema extremamente importante que é o cuidado com a visão durante o verão. O verão chegou, está aí e todo mundo quer saber quais são as principais dicas para cuidar dos olhos, né? E já vamos começar falando o porquê que esse cuidado é importante, esse cuidado maior durante o verão. Então, no verão, a incidência dos raios solares são maiores, os raios são mais quentes, então a luz UVA e UVB ela é mais proeminente e isso pode sim acarretar problemas de visão. É importantíssimo a gente ter as proteções adequadas para minimizar esses riscos e as chances de ter complicações. E quais exatamente são os problemas que esses raios podem causar? É só na visão ou tem doenças específicas? Então, tem doenças específicas, mas dentro da visão vou separar algumas aqui. Existe uma coisa chamada de cegueira do reflexo. E essa cegueira do reflexo, ela é justamente quando a gente se expõe muito a superfícies que espelham muito esses raios, vamos supor, o próprio mar. Imagina aí que você se expõe entre 10 e 16 horas, que é o horário não recomendado para se expor ao sol. E esses raios, eles espelham nos seus olhos, fazem com que tenha uma espécie de queimadura na parte da frente do nosso olho, que é chamada de córnea. E não só isso, pessoas mais idosas têm mais propensão a desenvolver doenças como, por exemplo, degeneração macular relacionada à idade e a própria catarata evolui mais rápido com a exposição solar. E é muito comum nessa época do verão as pessoas estarem na praia, né? De frente para o mar, passa o dia lá. O que a gente pode fazer para ter esse cuidado? Esse cuidado, ele pode ser minimizado usando óculos de sol com proteção adequada. Não é óculos de sol de procedência duvidosa que a gente compra ali nos camelôs, mas não só isso. Se você comprou o óculos de sol, ele tem que ter a proteção UVA e UVB com certificado de garantia. Isso é importante na hora que você for comprar, exigir esse certificado. Segundo ponto, beber bastante água, né, pela questão do ressecamento ocular. Obviamente que você estando no mar, a incidência de ventos é bem maior. Quando você também pratica atividade física, seja ciclismo ou corrida, isso faz com que resseque mais o seu olho. Então, oriente sempre a andar com lubrificantes oculares e aí qual? O seu médico vai dizer qual é o melhor para você, o seu lubrificante ocular.
E junto com isso, chapéus, bonés, são sempre uma boa estratégia para evitar essa exposição dos raios. Você falou agora sobre comprar óculos de procedência duvidosa. Quais são os problemas que isso pode acarretar? Imagine o seguinte, a gente tem uma janela, certo? Nossos olhos também têm uma janela, o nome dela é pupila. E essa pupila ela abre e ela fecha de acordo com a luminosidade. Se você compra um óculos de sol de procedência duvidosa, normalmente aqueles bem escuros, a nossa pupila abre, porque entende que está no ambiente escuro, e esses raios eles entram mais fácil pela superfície do olho, chegando até a retina. Esse é o grande perigo. Quando você usa um óculos de sol correto, com a garantia, a pupila ela fecha e os seus raios solares entram menos dentro do seu olho. É por esse motivo que a gente não recomenda o óculos de procedência duvidosa. E você falou sobre se hidratar bastante para manter o olho hidratado, a pupila córnea. Tem outros alimentos, tem algo que a gente pode modificar na nossa alimentação para melhorar o cuidado com a visão durante o verão? Na verdade, uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, pautada principalmente em frutas, verduras. É engraçado que esses dias eu estava assistindo um programa, uma das nutricionistas falou, melancia é uma fruta excelente para isso, né? Mas não existe uma comida específica que ajude no cuidado durante o verão. No caso, isso seria para a vida, né? A questão da saúde ocular como um todo, não só no verão. Mas no verão, claro, é importante intensificar a hidratação e não só isso, a lubrificação ocular também. A gente está falando muito sobre os raios, mas você também citou sobre o vento, né? Isso. Ciclismo, corrida. O que isso pode acarretar na visão, essa muita exposição ao vento? Na verdade, é o ressecamento ocular. Esse ressecamento, como é que a gente sente? O olho ardendo, o olho vermelho, o olho com a sensação de ter corpo estranho, você pisca, sua visão parece que está embaçada. Esses são os principais sintomas de ressecamento ocular. A gente orienta, inclusive, tem uns óculos específicos para quem pratica atividade física, que são aqueles mais vedados, né? Que começam aqui e terminam aqui no final. Mas para comprar esse óculos também passa por um profissional ou se for só o óculos de sol, só o óculos de sol não precisa. Você pode ir nas óticas que vendem, nas lojas que têm a finalidade para isso. Mas, se for com grau, vamos supor, a pessoa é míope e precisa do óculos para fazer atividade física, aí sim, passa no oftalmologista que ele prescreve, porque é possível adaptar os óculos de esportes com o grau do paciente. E piscina e praia? Porque a praia, o mar é salgado, a piscina tem o cloro, aqueles químicos que cuidam da limpeza da piscina. Isso pode agravar a visão, pode causar algum problema? Sim. Dentro do verão, da estação verão, sabe-se que a propagação de vírus, bactérias, de fungos, ela é maior nessas áreas de piscina, mar, rio, porque é mais contato com pessoas dentro dessas superfícies, tá? Então, se você toma banho, fica abrindo o olho direto embaixo d'água, isso pode acarretar, primeiro, infecções. Segundo, se for no mar, aquele mar, quando você abre o olho debaixo d'água, é salgado. O sal provoca desidratação do olho, resseca o seu olho. Para quem mergulha muito em piscina, de olho aberto, o cloro pode gerar uma irritação, né? O cloro é um fator irritativo, de alergia, digamos assim. Então, não é correto mergulhar com o olho aberto embaixo d'água. Aí, no caso, tem óculos específicos, mas há óculos da mesma forma do óculos de sol que não seria certo utilizar embaixo d'água? Normalmente não, porque os óculos de piscina são vendidos em lojas de esporte mesmo adequados. Inclusive, até os óculos de piscina são possíveis de ser colocado o grau dentro do óculos, né? E você falou sobre fungos e bactérias a partir dessa muita gente, né, na piscina, muita gente na praia, muita gente no mar. Então, a higienização pode ajudar a cuidar da visão, lavar mais as mãos, lavar mais o rosto, isso ajuda também? Isso ajuda, Érica, mas não é um fator definidor para não ter a infecção, no sentido de que maior prevenção que você tem para evitar essas infecções é justamente não ficar mergulhando com o olho aberto embaixo da água. Depois que você mergulhou, mergulhei debaixo da água, o que é que eu vou fazer? Na verdade, depois que você mergulha com o olho embaixo d'água, você pode sim lavar os seus olhos. Fecha os olhos, lava bem, joga água, sabão por fora e enxuga. O ideal é shampoo neutro infantil, mas normalmente você não vai ter acesso à piscina, né?
onde você está tomando banho. E há também a questão de protetor solar e maquiagem, que derrete muito mais facilmente durante o verão. Tem algum cuidado específico que a gente pode ter sobre isso? Tem cuidado específico. A mulherada aí fica doida, né? Mas a gente orienta que, de fato, você evite muita maquiagem pesada nessa região dos olhos. Principalmente se você for para o mar ou para a piscina. Maquiagem, água, por mais que exista a prova d'água, não combina, tá? Em relação à proteção solar, é importante sim você proteger suas pálpebras. Você tem que passar o protetor solar nas pálpebras, porém, numa quantidade mais reduzida. Até para evitar que ele derreta, assim como a maquiagem, entre nos seus olhos. E aí provoca uma alergia, uma irritação ocular temporária. Vamos agora para um intervalo rapidinho, já já a gente volta para falar mais sobre os cuidados na visão durante a época do verão. Até já! Já voltamos e hoje estamos falando sobre cuidados com a visão com a doutora Camila Amorim. Falamos sobre cuidados com a exposição ao sol, cuidados com muita exposição ao vento, mas agora vamos falar de cuidados com as telas. Pois é época de férias, todo mundo em casa, computador, celular, tablet, crianças de férias, muito celular, muito tablet. Então, quais são os cuidados que a gente pode fazer, Camila? Então, essa é uma pergunta muito frequente que eu recebo no consultório, Érica. As mães ficam loucas, né? As crianças adoram quando chegam as férias e as mães ficam doidas dentro de casa. Meu Deus, como é que eu vou entreter essa criança? E aí acaba dando as telas. Existe uma recomendação e essa recomendação é pela Sociedade Brasileira de Oftalmopediatria. O ideal, crianças de 0 a 2 anos não devem ser expostas às telas, a menos que seja uma ligação de vídeo, que é coisa rápida. Vou falar com os avós, liga por vídeo, não tem problema. Crianças de 2 a 5 anos, no máximo 1 hora de tela por dia. Crianças de 5 a 10 anos, 2. E de 10 anos em diante, aí você pode ficar até umas 2, 3 horas no máximo. O problema é que isso é na prática. Muitas mães, muitas cuidadoras, elas não conseguem controlar as telas nas crianças. E aí, quais são os principais problemas, né? Dentro da oftalmologia, o principal problema é ter a indução de um grau chamado miopia, que é justamente a dificuldade para longe. Se você pega um paciente que tem os pais míopes, e isso já por si só é um fator de risco para ter a miopia, pessoas, crianças que usam mais telas, elas podem desenvolver ainda mais essa miopia num potencial muito mais rápido do que os seus pais evoluíram, por exemplo. Na Ásia, no Japão, na China, que é onde é mais estudado esse aumento da miopia, que são crianças que são mais expostas aos eletroeletrônicos, a miopia, digamos assim, aumentou em 50% dos últimos anos, principalmente na pandemia, né? Que era o que se tinha para fazer com as crianças. A gente falou muito de telas ontem, falando sobre o cuidado psicológico, social para as crianças. E aí, a doutora que veio ontem falou sobre... Ontem não, na quarta. Falou sobre a diferença de tela. Tipo, o celular, a criança volta o vídeo, vai para frente. A TV, ela tem que assistir de forma cronológica. Tem essa diferença de malefício de tela na visão também, por a TV ser maior, tá mais longe? Tem essa diferença? Na verdade, quanto mais exposição para perto você tem na tela, pior, tá? A criança vai se acostumar ali a enxergar bem de perto e acaba que a musculatura, de alguma forma, tem mecanismos para isso, mas a musculatura do olho, ela começa a fazer com que o olho cresça. Um olho grande é sinônimo de um olho míope, tá? É basicamente isso. A hipermetropia é um olho pequeno, a miopia é um olho maior, certo? E, claro, sendo bem mais próximo, isso é pior, muito pior. Mas TV, computador, tablet, celular, tudo é tela. Então, os efeitos vão ser, bem dizer, bem parecidos. É muito comum, inclusive, viralizar vídeos de crianças que estão assistindo TV em pé, encostado na tela, não está quietinho no sofá, está lá perto. Por que essa vontade de ver mais perto? Por que essa aproximação da tela exatamente? Na verdade, não é nem a vontade. Nesses casos, eu sempre pergunto às mães no consultório: mãe, seu bebê, sua criança, chega perto da televisão para enxergar? Chega, doutora, chega bem pertinho da televisão.
Se o bebê pega objetos, coloca muito próximo para enxergar, sim, isso já é um indício de que a criança está com problemas de grau no olho. Miopia é o principal deles. Então, não é normal uma criança sair do sofá para assistir bem pertinho. Isso não é normal. É algo que tem que chamar a atenção dos pais. Porque significa dizer que aquela criança não está enxergando bem numa distância razoável do sofá para uma televisão, que não é uma distância grande. Existem outras coisas que podemos perceber na criança para levar no oftalmologista? Sim, eu sempre digo aos pais, principais sintomas, depois do teste do olhinho, que é feito no primeiro ano, e você repete o teste do olhinho no primeiro ano, eu sempre oriento ir todos os anos. Por quê? Principalmente se a criança tem desvio no olho, né, o estrabismo, se a criança chega muito perto dos objetos para enxergar, se a criança aperta muito os olhos para enxergar ou pisca demais, certo? São esses 4 pontos que os pais devem observar. E além de levar ao médico, tem outros cuidados que a gente pode fazer dentro de casa mesmo, talvez tirando o fato de monitorar o tempo de tela, que é muito importante, não só para a visão, mas também para o emocional, para a sociabilidade. Mas tem outros cuidados que a gente pode fazer dentro de casa? O principal deles, Érica, é a redução do tempo de telas. E ficar atento, né? Você tem que observar a sua criança. Às vezes é difícil para as mães que trabalham fora observar a criança e deixam muito nas mãos de babá, né? De cuidadoras. Mas você também tem que prestar atenção no seu filho quando chegar em casa, porque às vezes a babá ela não sabe ou você não orientou ela para atentar para esse fato. Os professores também, eles são bem atentos em relação à visão das crianças, mas aí quando a gente diz professor é mais de idade que pré-escolar, né? Idade pré-escolar, pré-escolar. Eles observam, mas crianças em creche não é possível observar muito isso. Mas você tem que observar as mudanças do seu filho durante o dia a dia, né? E isso que você falou dos fatores psicológicos é um fator importantíssimo, certo? Em relação às telas. Veja, eu tinha uma paciente no meu consultório que ela estava com dificuldade de interação, paciente com 7 meses de idade. Dificuldade de interação, não corria, não brincava, às vezes esbarrava nas paredes, certo? E foi aventada a hipótese de autismo. Quando essa criança veio para mim, porque faltava fazer o exame oftalmológico, a gente descobriu uma miopia importante nessa criança, uma miopia de 6 graus em cada olho. E isso estava gerando uma incapacidade para essa criança, que inclusive no desenvolvimento estava sendo alterado. Quando a gente corrigiu, que colocou o óculos, virou outra criança. Corria, interagia, brincava. Então, às vezes, os diagnósticos, eles são feitos, mas é importante fazer uma triagem oftalmológica antes. Nossa, muito importante. Fiquei muito impactada com essa informação. informação. Sim, muito importante ter todo o aval de todas as áreas, né, da saúde. A gente falou muito agora de criança, mas o adolescente está em casa, no computador. E passando muito tempo no computador, o olho fica meio vermelho. Isso. O que pode ser feito para ajudar depois que isso acontece? Principalmente lubrificantes, mas isso aí, da questão do olho vermelho, tem muito a ver com o que a gente chama de síndrome da visão do computador. É a síndrome que ela acontece pela exposição excessiva às telas. Se você passa muitas horas por dia ali no computador, o que é que acontece? Você pisca menos os seus olhos, a gente tem que piscar o olho cerca de 21 vezes por minuto. No computador, a gente pisca umas 8. Então, pisca menos, lubrifica menos e é uma reação em cadeia. Você começa a ter o olho ressecado, por isso que o olho fica vermelho no fim do dia. Você começa a ter bastante sensibilidade na luminosidade. Você sabe que o computador não quer ver nem celular, nem TV, porque realmente isso lhe incomoda. O ideal é o que a gente chama 20-20-20. Ter uma distância de 20 centímetros ali do computador, certo? Você dá um descanso nos seus olhos a cada 20 minutos, tá certo? E esse descanso, mais ou menos, durante uns 20 segundos, mais do que isso. Tem que ser um descanso olhando para longe, vou beber uma água, vou voltar, entendeu? Então, é 20-20-20. Essa é a principal, digamos assim, a principal medida para poder reduzir a chance de ter a síndrome da visão do computador. E é muito comum também utilizar o computador no escuro. Tantos adolescentes à noite, passam a noite no computador. Às vezes até profissionais que ficam edita no escuro. Como é que isso pode ajudar? Realmente é melhor no escuro ou com tudo aceso para não ter nenhum malefício para a visão? Não, o ideal tem que ser aceso. Aceso, porque senão você concentra muito ali na questão da luz. Não é bom. Tá o ambiente escuro
com o computador ligado. O ideal realmente é ligado, ou então pelo menos uma luminária ali do seu lado. Então, vamos ficar ligados nisso. Sua criança, seu adolescente que está muito tempo no computador, não deixar ele no escuro, porque é muito comum, a gente sabe, quem já conviveu com criança, com adolescente, falo por experiência própria, tenho um irmão, é muito comum utilizar o computador no escuro. Vamos prestar atenção nisso para reduzir os malefícios o máximo possível, porque controlar às vezes não é possível, controlar por completo. Seria o ideal, mas não é possível. A gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouco. Vamos para um rápido comercial, já voltamos. Rapidinho voltamos para continuar falando sobre saúde. Estou aqui com Camila Amorim para falar sobre cuidado nos olhos. Caso você tenha perdido o início do programa, pode reassistir através do YouTube Telecab 10. E a gente estava falando agora há pouco, no intervalo, sobre colírio. Achei interessante a gente trazer o assunto agora para o programa, porque tem alguns colírios que a gente pensa que pode ser lubrificante, mas não é. Poderia explicar um pouco sobre isso, Camila? Claro, com certeza. Na verdade, existem alguns colírios bem famosinhos dentro da farmácia que às vezes o próprio pessoal da farmácia indica. Esses colírios são baseados numa substância chamada nafazolina. O que é que acontece? Imagine que o nosso vaso do olho corta o vaso e a gente vê ele assim de lado, tá? Ele tem uma espessura. A nafazolina, ela vai fazer a constrição desses vasos e isso faz com que o olho que estava vermelho fique mais branquinho. Mas é um efeito temporário e viciante. Funciona igual, por exemplo, aquele Sorine, que é também baseado em nafazolina. O grande problema é que isso gera a longo prazo, pessoas que usam bastante, gera o que a gente chama de um olho seco. Um olho seco é difícil de tratar depois. Então, o ideal é, se você for usar colírio, você vá no oftalmologista, faça a sua consulta e pergunta: doutora, tem algum colírio que eu possa usar, um lubrificante? Me dá várias opções para você não cair na casca de banana de ir na farmácia escolher sozinho só pelo preço. Por isso é tão importante o profissional, principalmente que a gente não sabe o que está tendo, né? Pode parecer só que está ressecado e de repente é outra coisa. Né? Isso, você passou a noite no computador, mas de repente vai descobrir alguma outra coisa no seu olho. Por isso é tão importante ir no profissional para ver exatamente qual o colírio certo que você precisa. E agora vamos para um verdade ou mito, conversar ainda mais um pouco sobre saúde depois da vinheta. Vamos para um verdade ou mito aqui com Camila, ainda falando sobre cuidado com a visão. Camila, não é recomendado usar lentes na piscina ou praia, é verdade? Não é recomendado, de jeito nenhum. Na verdade, o oftalmologista se arrepia com essa informação aí. Não pode, pessoal. Lente de contato e banho de mar ou piscina, não pode. Esses dias uma paciente, inclusive, me procurou na internet, falando que teve uma úlcera de córnea gravíssima pelo uso inadequado das lentes de contato, enquanto estava tomando banho de mar, piscina e dormindo com as lentes. É muito comum utilizar a lente para não ir para o mar com óculos, né? Isso. E qual seria o certo a se fazer? O ideal é ir com óculos. O ideal é ir com óculos. Não pode usar lente de contato no mar, de jeito nenhum. E você falou sobre estar dormindo com a lente. Quais são os perigos que isso pode acarretar? Redução de oxigenação. Seu olho não está piscando, seu olho não está aberto, reduz a oxigenação e isso favorece o crescimento de bactérias, de fungos dentro do olho. Nosso segundo verdade ou mito, Camila, o calor agrava a aversão à luz? Na verdade, eu não diria que é em relação à aversão à luz. Se você tiver aquilo que eu citei da cegueira de reflexo, você ficar olhando direto ali para o sol ou ficar olhando para uma superfície que pega o sol, que espelha o sol, isso sim pode provocar a aversão à luz por um motivo. Causa uma espécie de ceratite, que seria uma queimadura na córnea, que deixa mais sensível à luminosidade, sim. Acho que isso é muito comum, essa frase se perpetuar é muito comum porque no verão a gente está com a sensação o tempo todo que o sol está mais forte, então a gente tem mais aversão à luz, mas é realmente porque está mais forte, é o verão, então é mais comum. Nosso terceiro é mergulhar de olhos abertos, prejudica a visão, a gente até falou sobre isso, né? Prejudica porque você está expondo o seu olho a uma superfície que tem fungo, que tem bactéria, tem cloro como a piscina.
e resseca o seu olho. A água do mar desidrata seu olho, então não é ideal mergulhar de olho aberto, de jeito nenhum. Nosso quarto a gente falou rapidinho, mas eu vou aprofundar. Tá. Conjuntivite propaga mais durante o verão por causa de piscina, de mar? Sim, propaga mais durante o verão porque os banhos de imersão no mar, piscina e rio são mais intensos, né? Então, bastante bactéria, bastante vírus, bastante fungo. Isso faz com que nas infecções pega nas pessoas. Então, se eu estou com conjuntivite, peguei em você, Érica, se você foi lá, pegou no braço, passou a mão no olho, já era, pegou. Então, tem que ter bastante cuidado, passar álcool em gel, lavar bem as mãos para evitar esse índice de infecção. E também não ficar abrindo o olho embaixo da água. É muito pela quantidade de pessoas que estão no ambiente, né? Tem mais gente. A gente não sabe quem está lá, não sabe o que tem. Tem mais gente, é possível se propagar mais fácil. Nosso último verdade ou mito, Camila. Quem tem olhos claros precisa tomar mais cuidado? Essa é uma pergunta muito frequente no consultório, quando chegam os pacientes com olhos mais claros. Mas, na verdade, Érica, o olho claro, ele é a ausência de melanina na região que a gente tem chamada de íris. Nossa íris, a minha e a sua, é castanha, né? O olho é castanho. Pessoas que têm olhos claros têm um pouquinho de ausência de melanina nesse tecido. Mas não significa dizer que ela é mais propensa a ter uma doença no olho pelo sol. Mas isso deixa um pouco mais sensível, compreende? Não é em termos de desenvolver doença mais do que uma pessoa que tem um olho escuro. Mas é um olho mais sensível, sim, à luminosidade. Ah, no caso seria só a luminosidade, Isso. só essa sensação de que está mais forte para ele. Isso. É isso? É mais forte em relação ao sol, são mais sensíveis no sol, na claridade. Qual conselho, dica você dá ao nosso telespectador para cuidar dos olhos durante esse verão e o ano todo, né? Porque tem que ter esse cuidado sempre. Mas qual conselho você dá? Vou dar 3 principais conselhos. Não use óculos de procedência duvidosa. Se você usa lente de contato, jamais tome banho de imersão com as lentes de contato, nem durma com elas. E terceiro, sempre leve um lubrificante ocular no bolso. Você vai precisar. E Camila, quem quiser seguir suas redes sociais, quem quiser procurar você para uma consulta, como que faz? Como que te acha? Me acha no Instagram, camilaamorim.oftalmo. Entrando lá tem o link e aí você marca a consulta comigo. Você que quer passar por uma consulta com Camila, vá no Instagram, o Instagram dela está aqui embaixo, caso você precise ver, mas entre em contato, converse, marque a consulta. Veja também as coisas que ela posta, é sempre importante estar muito bem informado. Às vezes você não precisa da consulta, mas quer estar informado, pode seguir Camila. E Camila, muito obrigada, é um assunto muito importante nesse verão. Todos os assuntos que envolvem o verão é importante, cuidar da pele, com a visão, as férias, tudo é muito importante. Muito obrigada por ter vindo. Imagina, eu que agradeço e precisando estamos aí para mais dicas sobre saúde ocular. Obrigada, Camila. Bom, você que não assistiu o início do programa, pode assistir através do YouTube, Telecab 10. Assista a nossa entrevista com Camila, que foi incrível, super importante. A gente vai para um comercial e já volta. Eu quero saber de você agora, como foi esses últimos dias de carnaval? Você comeu bem ou bebeu água? Calma que se você não estava se cuidando, ainda dá tempo, até porque a desidratação está presente mais do que imaginamos no carnaval. E nós preparamos um material para você com algumas dicas sobre saúde. Quem vai trazer mais informações é a Alice Araújo. Dias de festa e folia. Para muitas pessoas, o carnaval precisa estar acompanhado de uma cervejinha ou outro tipo de bebida alcoólica. Não dá, vou beber sim. Mas e a ressaca? Aquela sensação de desidratação? Beba muita água, aconselho, viu? Para não criar pedra nos rins, viu? Tem que beber bastante. Rapaz, vou beber sim, muito. Mas principalmente água, tá entendendo? Tenho que beber muita água, que é para hidratar o corpo, né? E necessita, né? O corpo da gente necessita de hidratação, né? Mas antes de qualquer exagero no álcool, dá para evitar a desidratação com o simples, bebendo bastante água, já que o álcool tem um efeito diurético no organismo,
aumentando a perda de líquidos e podendo levar à desidratação. Caso você vá ter um momento específico ali, um período da noite para sair para a folia, que sabe que vai beber, então durante todo o dia você pode estar bebendo bastante água para bater essa quantidade diária possível e evitar um pouquinho da ressaca no dia seguinte. E tem opções de comidas que também podem ajudar para curtir um carnaval melhor. Algumas frutas que elas tenham bastante água, como melancia, melão. É interessante investir nessas frutas onde vai conseguir hidratar bastante o seu corpo e você não ficar desidratado, porque o que vai causar a ressaca é a desidratação. Então é isso, quem quiser curtir o carnaval, que curta, que beba à vontade e água também, né, gente? Tem que ter água, um suco, um negócio, né? Que é para ajudar, né? Só álcool não dá, é verdade, né? O programa tá ficando por aqui. Quero agradecer demais a você que ficou com a gente durante essa manhã. Aproveita muito o último dia de carnaval aí na sua cidade, mas claro, com responsabilidade e sempre cuidando da sua saúde. A gente tá ficando por aqui e amanhã a gente tá de volta, tá bom? Um excelente dia, pessoal. Até mais.